Quem são os herdeiros do Barão de Bocaina? Margarida Bonetti é membro dessa família, que tem um patrimônio avaliado em mais de 100 milhões de reais. Por que, mesmo com tantos patrimônios, a disputa principal se concentra em um casarão velho e, em grande parte, deteriorada por dentro e por fora? A partir de agora, você vai entender o que a família de Margarida tem e o porquê a mulher da casa abandonada se nega a sair de lá, mesmo vivendo em meio a um verdadeiro entulho. A história é ainda mais surpreendente do que parece. Vamos começar mostrando o que o médico Geraldo Azevedo deixou após a morte para as 3 filhas. Entre elas, a mulher que manteve sob tortura, a empregada doméstica por quase 20 anos. Em um dos metros quadrados mais caros de São Paulo, ficaram 4 imóveis deixados pelo pai de Margarida, um valor de aproximadamente 20 milhões de reais. O bairro de Higienópolis é um local procurado por pessoas de alta classe, que buscam um lugar confortável, bem seguro e arborizado em meio à selva de pedras que é a capital paulista. O metro quadrado está avaliado em 25 mil reais. Para se ter uma ideia de como é caro morar ali, o menor apartamento da América Latina tem apenas 10 metros quadrados e está sendo vendido por 200 mil reais. Celebridades como Adriane Galisteu e Jô Soares escolheram ali para morar. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também vive no bairro. E foi também o local escolhido pelo médico Geraldo Azevedo para morar com a esposa Maria de Lourdes e as 3 filhas. Antes de mostrarmos os imóveis, é importante contar como ficou a divisão de bens depois da morte do seu Geraldo, o pai da Margarida, na década de 90. Quando ele morreu, ele dividiu exatamente assim. Todos os bens, 50% deles, ficaria para Dona Lourdes, a esposa dele, mãe da Margarida. O restante seria dividido entre as 3 irmãs. Só que cerca de 3 anos antes da mãe da Margarida morrer, ela mesma deixou um testamento onde dizia que a parte que foi deixada para ela, ou seja, 50% de tudo, ficaria com a Margarida. Então, quando a Dona Lourdes morreu, a Margarida acabou ficando com muito mais do que as outras 2 irmãs. Foi aí que começou o conflito entre elas. Esse inventário está correndo desde 1998. São poucos imóveis que já poderia ter sido resolvido, mas a discórdia entre as irmãs é tão grande, tá, que não há um interesse em resolver essa pendência. O primeiro imóvel que vamos mostrar fica na rua Tinhorão. O imóvel está para alugar e é avaliado em 2 milhões de reais. Margarida tem 70% do direito sobre o imóvel. Esse imóvel aqui foi comprado pelo Geraldo, pai da Margarida, como investimento. Eles já moravam aqui no bairro de Higienópolis e ele comprou aqui para alugar. Então a família sempre lucrou com esses aluguéis. Inclusive, tem uma placa aqui, está meio apagada, mas aqui diz que está para alugar e antes disso, aqui funcionava um salão de beleza. Para se ter uma ideia, aqui neste local, esse metro quadrado aqui, no total a casa sai avaliada em aproximadamente 2 milhões de reais. Segundo vizinhos, a família nunca morou aqui, usava apenas para alugar. A gente vai até tentar conversar com algum morador, porque aqui é um bairro, é uma rua, tipo uma vila. Tem algumas casas e também alguns comércios. A gente quer saber se essas pessoas de fato sabiam que a família é a proprietária aqui deste imóvel e se as pessoas conheciam a história da Margarida. Faz muito tempo que eu estou aqui. Mas a senhora não sabia que era da família? Não. Que a história é um mistério, né? Porra! Depois de tantos anos, né? Continua um mistério. A senhora já viu ela passar por aqui? Já vi uma vez. E como é que ela estava? Normal, com o rosto branco. O rosto estava branco também? Ela passou, é como se fosse uma pomada? Isso.
Você já viu também? Já, sim. E qual foi a impressão que passou para vocês? Qual a impressão? A gente fala, só pode ser uma pessoa doida, né? Eu acho que ela se escondendo, né? Porque ela só andava com o rosto cheio de pomada, né? Você acha que essa pomada é para esconder o rosto? Sim, eu acho que sim. Segundo uma testemunha, uma das irmãs tentou vender este imóvel, mas Margarida Bonetti não permitiu. A família chegou a tentar a internação dela, alegando problemas psiquiátricos. Mas o laudo teria comprovado que a mulher não sofre nenhum transtorno. O segundo endereço fica na Rua Araújo, neste prédio comercial. A família tem 2 apartamentos de cerca de 140 metros quadrados cada. Os 2 imóveis juntos somam mais de 2 milhões de reais. Era aqui que o pai da Margarida atendia os pacientes. Ele tinha 2 consultórios no 4º andar. Para se ter uma ideia do tamanho do local, um consultório ali tem cerca de 7 salas e 2 laboratórios. Neste imóvel aqui, as 3 irmãs têm direitos iguais. Foi somente neste local que a dona Lourdes, mãe da Margarida, não deu à filha o direito dela. Ou seja, aqui, se por um acaso eles venderem os imóveis futuramente, as 3 dividirão o valor em partes iguais. Mas é este aqui o principal motivo da discórdia. O imóvel mais caro deixado pelos pais de Margarida Bonetti. Hoje a casa está avaliada em 15 milhões de reais. Até a morte do pai, as 3 filhas teriam direitos iguais. Só que com o testamento deixado por Dona Lourdes, a guerra entre as irmãs se instalou. No testamento, Dona Lourdes deixou claro que Margarida ficaria com a parte dela da herança, ou seja, os 50% também desta casa. Margarida, além dos 50% da mãe, também teria parte dela como filha. Mas tinha uma condição, segundo o testamento. Dona Lourdes proibiu que Margarida vendesse este imóvel. Ou seja, ela poderia ficar com ele e com tudo que estivesse dentro. Isso também está detalhado no testamento, mas não poderia vender. Só que, segundo um advogado, somente a Margarida poderia reverter essa situação na justiça. Ou seja, conseguir vender o imóvel mesmo com o pedido da mãe. Mas ela não quer fazer isso. As irmãs já insistiram, o que foi motivo de muitas discussões entre elas. Por isso, a família vive em conflito. Se ela vive naquela casa em péssimas condições, como a gente imagina, né, que ela mora lá, então como que ela vai poder se manter dignamente, né? Então, o princípio da dignidade humana prevalece sobre essa cláusula e a justiça tem entendido e afastado essa cláusula de vários casos. Ela teria essa saída, mas ela não quer, então tem um interesse maior por trás. Exatamente, que eu acho que é o interesse de preservar o patrimônio da família dela. Só que entre preservar o patrimônio da família, né, que é manter a casa, e infelizmente a casa não está sendo conservada, né, e colocando em risco até a própria vida dela. O imóvel é a galinha dos ovos de ouro da família. Há pouco tempo, Margarida recebeu uma proposta de 6 milhões pela casa. Porém, Margarida Bonetti não quis nem saber e bateu a velha e descascada porta na cara dos compradores. Além desses imóveis, o pai também deixou um terreno na cidade de Jarinu, interior de São Paulo, avaliado em 3 milhões de reais. Mais 15 lotes no litoral sul, outro lote em Ubatuba e uma fazenda em um município de Minas Gerais. O tamanho dessa fazenda corresponde a 38 estádios do Maracanã. E para fechar a grande herança, antes da morte da mãe, foram vendidas 16 barras de ouro por cerca de 650 mil dólares. Hoje, equivalente a 3 milhões e meio de reais, que pertenciam ao pai de Margarida. Tanto dinheiro e mesmo assim Margarida vive em situações precárias.
É um grande mistério, né? Inclusive que a polícia precisa desvendar se ela não está sendo, vamos dizer, submissa a alguém, né? Para poder viver nessas condições, ou se é de livre e espontânea vontade, né? E aí parte-se para, vamos dizer, um problema psiquiátrico que a pessoa tenha, né? De não querer viver uma vida, pelo menos com uma dignidade, né? Já que tem tanta herança, assim, tanto dinheiro, né, envolvido, né? E não vive com o mínimo de condições. Para completar, Margarida tem ainda direito a uma herança deixada por um tio, que era solteiro e não tinha filhos. Ele deixou grande parte para o pai dela. E automaticamente, com a morte do Dr. Geraldo Azevedo, Margarida e as irmãs têm direito a 5.000 joias e imóveis desse tio. Por que Margarida se esconde tanto? E o porquê ela afasta as pessoas do convívio dela? O filho, por exemplo, já não tem mais contato com a mãe. Ninguém vem aqui para visitá-la atualmente. Para quem não conhece a história, passa a impressão de uma senhora que mora em situação precária e que foi abandonada pela família. Mas agora que a história foi revelada, as pessoas já sabem que Margarida vive uma vida misteriosa. O jornalista Chico Felitti esteve aqui e contou que eles foram até uma farmácia na região e que ela é conhecida por não tratar bem as pessoas que trabalham para ela, principalmente as pessoas que a atendem. Foi a situação que ele presenciou quando tentou comprar uma máscara nova de proteção, já que a máscara da Margarida estava manchada por conta de um creme, uma pomada, ninguém sabe até agora, que ela passa no rosto. A máscara é bem fechada? Você tá mesmo aí, tem a máscara. Aqui? Isso, ó, essas aqui, Qual ó. delas? Eu costumo usar essa. Essa aqui serve, né? Máscara cirúrgica. Ela pede que a funcionária não encoste na sua máscara. É porque não contamina. Tem lixo, por gentileza? Onde tá? Deixa eu só abrir, por favor. O jeito que ela trata as funcionárias da farmácia lembra o jeito que ela tratou os funcionários da prefeitura. Outra situação foi na porta da casa, quando ela discutiu com um funcionário que podava a árvore com autorização da prefeitura. Tem dó, né? Tenha piedade da própria árvore. Quando você fez a engenharia agrônoma, você deve ter feito porque você gosta de natureza. Então, é sua obrigação proteger. Quem está fazendo isso, a SERG Paulista, e não é vocês estão trabalhando para eles. Eu compreendo isso. Mas a SERG Paulista está fazendo isso por dinheiro, para ganhar uma nota preta. Você está entendendo? Eles, não vocês recebem o salário de sempre. Mas eles recebem um dinheirão por uma remoção muito mais que uma poda, tá? E a conversa azeda de vez quando Mari começa a ofender os funcionários públicos. Ó, e o laudo ainda por cima tá errado. Você é esperto. Lê lá no negócio do laudo o seguinte: quando uma madeira tá oca, qualquer madeira, quando você bate ela, faz mais barulho, não faz? Presta atenção. Jogo, né? Presta atenção, Diogo. Quando você bate numa madeira oca, tá tossindo, bota a máscara. É lei, tá, cara? Bota a máscara. É lei. Viu? É lei. Não, vai encher o saco de quem tá trabalhando. Não. Dá licença, mano. Ninguém tá roubando aqui, não. É lei. É lei. Razão de quê? É lei em São Paulo, uso de máscara. Ah, já é pra ver se ela vai Olha embora, outra né? questão. Os funcionários desistem de dar atenção à mulher, viram as costas e retomam seu trabalho. Indiscutivelmente, Margarida é muito rica, mas prefere levar uma vida assim. Todo mundo já falava que ela era meia, sei lá, louca, né? A gente nunca sabe qual a verdadeira história, né?